Olá a todos, me chamo André Vinícius Azevedo de Faria, trabalho como substituto no primeiro serviço registral de imóveis aqui do município do Rio de Janeiro. Sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Notarial Registral e fui convidado aqui pelo Dr. Alexis Cavicchini, o diretor da Enoreg Rio e também oficial do 4º Serviço Registral de Imóveis do município do Rio de Janeiro. Nesses 4 casos que vou apresentar a vocês, esses acordos são do Conselho de Magistratura, que é o órgão do Tribunal de Justiça que é responsável em julgar, em segunda instância, as matérias relativas a registros públicos, em sede de revisão de sentença e, dependendo do caso, em razão de duplo grau obrigatório ou por recurso voluntário. Lembrando mais uma vez que os acordos aqui apresentados são públicos e facilmente encontrados no site do Tribunal de Justiça. Vou começar com um caso de dúvida suscitada no pedido de registro de escritura de inventário e partilha com renúncia e herança em favor do monte, onde o herdeiro possuía indisponibilidade de bens. Essa dúvida foi suscitada em 2020 pelo 5º Registro de Imóveis, aqui do município do Rio de Janeiro, e o acórdão saiu recentemente, em 11 de novembro de 2021, com a relatoria do desembargador Edson Vasconcelos. Vamos aos pormenores. O oficial informou que deixou de efetuar o registro pleiteado em razão de necessidade de cancelar os apontamentos de indisponibilidade em nome do herdeiro renunciante, conforme consulta à Central Nacional de Disponibilidade de Bens, o CENIB, referente a 4 processos trabalhistas. Após devidas manifestações no processo, a sentença julgou improcedente a dúvida suscitada e o Conselho de Magistratura confirmou essa sentença. Esse acordo do Conselho de Magistratura foi apontado que o herdeiro atingido pela indisponibilidade não aceitou a herança e renunciou todos os seus direitos hereditários em favor do monte. Assim, não ocorreu a transmissão do bem ao seu patrimônio, nos termos do artigo 1804, parágrafo único do Código Civil. Por fim, ainda destacou o trecho da sentença de 1º grau. Se há renúncia à herança, o bem não passa a compor o patrimônio do herdeiro, razão pela qual eventual ordem de disponibilidade não o atinge. Contudo, a existência ou não de credores do herdeiro renunciante é matéria totalmente estranha à escritura do inventário e partilha extrajudicial, e em nada implica na sua lavratura, uma vez que tal ato não afasta o direito material do credor em buscar solver seu crédito, podendo este, inclusive, provocar seu pleito nos autos da ação trabalhista. O segundo caso que apresenta é uma dúvida suscitada em uso capião extrajudicial, onde o registro de imóveis exigiu expressamente do interessado que fosse esgotado todos os meios cabíveis de intimação dos titulares de direitos registrais presentes na matrícula, para então realizar a intimação por edital. Essa é uma dúvida suscitada em 2019 pelo 2º Registro de Imóveis aqui da capital e teve seu acórdão de data recente, 19 de agosto de 2021, do relator desembargador Edson Vasconcelos. Explicando melhor o caso, a parte interessada, ela pleiteou o registro da usucapião extrajudicial e o oficial obstou a efetivação do ato por entender necessária a prévia notificação dos titulares de direitos registrais, bem como todas as pessoas envolvidas na posse do imóvel, uma vez que não foi apresentado qualquer documento que demonstrasse a origem da posse, tampouco o ânimo de domínio. Lembrando que essa notificação pode ser dispensada nos termos do artigo 13 do provimento 65 do CNJ, se o justo título ou instrumento demonstrar a existência de relação jurídica com o titular registral, mas deve o interessado também se justificar porque não seguiu a correta escrituração para evitar uma burla do sistema registral e notarial. Bom, em sede de 1º grau, a sentença julgou a dúvida procedente e os desembargadores do Conselho de Magistratura confirmaram a sentença no sentido que, pelos artigos 11 e 12 do provimento 65 do CNJ, há a possibilidade de realização de notificação por edital quando as mesmas se tornarem infrutíferas, estando notificando em local incerto, não sabido ou inacessível. Visto, portanto, que seja certificada a tentativa fracassada de notificar os destinatários e, diante de ausência de informações dos seus endereços, plausível que seja oficiada a Receita Federal ou outros órgãos competentes, diligência essa que deve ser perquirida através de ação própria. Ou seja, tem que se buscar todos os meios possíveis para tentar localizar, notificar os titulares de direitos reais presentes na matrícula do imóvel, para então sim partir para edital.
Ainda no tema da usucapião extrajudicial, o terceiro caso que apresenta é uma dúvida suscitada em usucapião extrajudicial, onde o registro de imóveis exigiu o registro da carta de adjudicação compulsória, bem como todos os títulos aquisitivos anteriores para perfazer o encadeamento registral. Essa é uma dúvida suscitada em 2019, pelo 5º Registro de Imóveis da capital e teve seu acórdão datado de 23 de setembro de 2021, da relatoria do desembargador Marcos Henrique Pinto Basile. No caso em tela, a parte interessada pleiteou o registro da ata notarial de usucapião extrajudicial e o oficial obstou o registro pleiteado, sustentando que o procedimento da usucapião extrajudicial não poderia ser utilizado na hipótese, em razão da existência de carta de adjudicação extraída da ação de adjudicação compulsória da 13ª Vara Civil da Comarca da Capital e da necessidade de se registrarem os títulos aquisitivos anteriores para perfazer o encadeamento registral. A sentença de primeira instância julgou a dúvida improcedente e assim manteve o Conselho de Magistratura. Destacou o acórdão a manifestação da Procuradoria, que as exigências não merecem prosperar, uma vez que, diante dos documentos coligidos aos autos, a parte interessada comprovou a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse, não sendo necessário o registro dos títulos aquisitivos anteriores, por ser usucapião modo originário de aquisição de propriedade. No voto do desembargador, asseverou que, sendo cabalmente comprovados todos os requisitos legais da usucapião desejada, descabe questionar a razão pela qual a parte, com os requisitos preenchidos, optou por tal ou qual providência, até porque o reconhecimento da usucapião tem cunho declaratório, conforme remansoso entendimento jurisprudencial. Em outras palavras, se a parte abstratamente teria à sua disposição tanto a busca pelo reconhecimento da usucapião quanto a via da adjudicação compulsória, não há razão para vedá-la na via extrajudicial. E continuou. Negar-lhe a usucapião o fundamento de que só lhe seria legítima a adjudicação agrediria frontalmente o Código Civil e, nessa hipótese, seu título seria totalmente irrelevante. E, por fim, o desembargador ainda destacou: nesse passo, ainda que seja louvável a conduta do oficial citante, não há razão para a manutenção das exigências inicialmente formuladas, devendo o oficial proceder à notificação dos entes públicos e à publicação de edital para conhecimento de terceiros, conforme determinado em sentença. Bom, chegamos ao 4º caso e o último dessa apresentação. Por fim, uma dúvida suscitada em uma escritura de compra e venda, onde o registro de imóveis realizou quatro exigências, e justamente o interessante desse acórdão foi a dispensa de uma dessas exigências, que foi a inclusão da certidão do nono distribuidor do imóvel na escritura. A título de conhecimento, essa certidão é que informa a existência, principalmente execuções fiscais e fazendárias quanto ao imóvel. De praxe, todas as serventias de registro de imóveis da capital exigem tal apresentação nos instrumentos particulares e certificação delas nas escrituras. Essa dúvida foi suscitada em 2017 pelo nono registro de imóveis aqui da Comarca da Capital e teve seu acórdão datado de 28 de outubro de 2020 da relatoria da desembargadora Elizabeth Filizola Assunção. No caso em tela, a parte interessada pleiteou o registro de escritura de compra e venda e o oficial citante deixou de efetuar o registro face 4 exigências, que, em síntese, a primeira seria corrigir a fração ideal mencionada na escritura. A segunda, retificar a escritura para constar correta identificação do imóvel. A terceira, regularizar a construção. E a quarta, retificar a escritura para constar a certidão do nono ofício de distribuição do imóvel, onde são mencionadas várias execuções fiscais e incluir declaração de ciência por parte do adquirente. Enfim, a sentença julgou procedente as exigências 1 a 3, mas julgou improcedente a exigência 4. E o Conselho de Magistratura confirmou de forma unânime a referida sentença. No acordo, após analisar o cabimento e conceder procedência nas exigências 1 a 3, foi justificada a improcedência quanto à exigência 4, que vou reproduzir. A desembargadora, em seu voto, discorre. Embora o presente procedimento tenha iniciado em 2017, em 2018 houve alteração na consolidação normativa, parte extrajudicial da Corregedoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.
E atualmente não há mais obrigatoriedade de apresentação das certidões de feitos ajuizados. No acordo reproduziu o artigo 242, inciso 6º, a linha G, item 3 e parágrafo 5º do atual Código de Normas, antes chamado de Consolidação Normativa. E em seguida destacou que as certidões exigíveis e indispensáveis ao registro de imóveis estão previstas no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 7.433/85. Enfim, empresários, no momento é só e mais uma vez agradeço aqui ao convite e espero vocês numa próxima apresentação.